Bem-vindos ao Holograma Histórico, episódio 46, As Bolsas dos Deuses. O código perdido das civilizações antigas. Há símbolos que desafiam o tempo, há mistérios que atravessam os séculos, e há códigos antigos, silenciosos, invencíveis que esperam apenas por olhos capazes de vê-los, em relevos esquecidos, em pedras gastas pelo vento. Sinais foram deixados, e entre eles, um objeto, pequeno, portátil, sagrado, a bolsa dos deuses. O que ela guardava? Quem a carregava? E mais importante, por que continua ecoando até hoje? Neste episódio, desceremos às raízes ocultas da história. Iremos além da matéria, além da história oficial, além da memória permitida. Prepare-se para uma jornada que atravessa civilizações, quebra as máscaras do tempo e reconecta você às verdades que foram veladas. Porque talvez o que foi carregado pelos deuses ainda pulsa dentro de nós. Seja bem-vindo ao Holograma Histórico, decodificando o passado. Capítulo 1. O mistério das bolsas. Há algo de inquietante quando olhamos para elas. Não gritam, não brilham, não parecem perigosas, mas mesmo assim chamam, como se dissessem algo que já ouvimos antes, mas esquecemos. Elas estão esculpidas em pedra, moldadas em metais antigos, gravadas na memória das civilizações que vieram antes de nós. Pequenas bolsas, com alças curvas, firmemente seguradas pelos deuses. Em todas elas, um detalhe que nunca muda: a posição do objeto, a maneira como é segurado e a aura de autoridade que o acompanha. Essa imagem se repete com uma precisão desconcertante entre povos separados por oceanos e milênios. Nos templos da Mesopotâmia, divindades aladas marcham segurando essas bolsas. No México pré-colombiano, os deuses também as carregam, com o mesmo gesto. Na Turquia, no Irã, na Babilônia e até entre os Maori da Oceania, o símbolo ressurge como um eco gravado no inconsciente coletivo da humanidade. Mas por quê? Seria mesmo apenas uma coincidência? Ou estamos diante de um símbolo unificado, deixado por uma presença que atravessou culturas, moldando reinos, linguagens e formas de pensar? Os estudiosos tradicionais, desconfortáveis com o inexplicável, tentam desviar o olhar. Alguns dizem que são bolsas para sementes, uma teoria conveniente, mas frágil. Outros sugerem que seriam objetos ritualísticos sem função prática. Mas há um detalhe que destrói essas hipóteses. Por que esses objetos só aparecem com os deuses? Por que nenhum ser humano comum é retratado com uma dessas bolsas? Porque, sempre que ela aparece, o personagem está envolto em asas, símbolos celestes ou gestos de comando. A resposta pode estar além da matéria. Talvez essas bolsas não transportassem ferramentas. Talvez transportassem princípios, programas, códigos de realidade. E se aquilo que hoje chamamos de bolsa for na verdade um dispositivo sagrado, um objeto de poder, algo que carregava o próprio script da criação? Os sumérios falavam das tabuletas do destino, que continham os fundamentos da civilização. Mas, e se essas não fossem apenas tabuletas? E se fossem contidas, armazenadas, guardadas dentro dessas bolsas misteriosas? Tecnologia? Sim, mas não como conhecemos. Talvez uma tecnologia orgânica, viva, simbiótica, sutil, impossível de ser detectada por nossos sensores modernos, porque vibra numa faixa esquecida da consciência. E há ainda outro enigma: por que o mesmo objeto aparece nas mãos dos deuses sumérios, dos deuses maias e dos deuses da Pérsia? Povos diferentes, línguas diferentes, histórias diferentes, mas a mesma bolsa, a mesma posição, a mesma reverência.
Isso aponta para apenas duas possibilidades. Ou todas essas culturas inventaram o mesmo símbolo, por acaso, o que beira o impossível. Ou todas elas foram influenciadas pela mesma origem, uma origem que não era deste mundo. Ou, pelo menos, não mais visível nele. Essas bolsas podem ter sido dispositivos de domínio dimensional, capazes de codificar comportamentos, armazenar fragmentos de alma, carregar amostras genéticas ou até conter a essência vibracional de planetas inteiros. Talvez por isso sejam tão discretas, pequenas, silenciosas, mas carregando o inominável. Nos próximos capítulos, vamos explorar cada uma dessas possibilidades com calma, com profundidade, com coragem. Vamos abrir a bolsa. Vamos examinar o que ela guarda símbolo por símbolo, camada por camada, porque se essas bolsas realmente contêm o código do destino, então entender o que há dentro delas é entender quem somos nós, ou por que fomos feitos assim. Capítulo 2. Suméria. A origem do símbolo. Se quisermos entender o mistério das bolsas, precisamos voltar à origem, não aos livros modernos, não às teorias recentes, mas às primeiras marcas gravadas na pedra, a Suméria, a terra onde os deuses caminharam entre os homens. Na antiga Mesopotâmia, há mais de 6.000 anos, erguia-se um mundo vibrante, repleto de cidades-estado, zigurates ascendendo aos céus e templos dedicados aos Anunnaki, aqueles que do céu à terra vieram. Foi ali, nos relevos sumérios, que a bolsa apareceu pela primeira vez, não nas mãos de qualquer homem, mas nas mãos dos próprios deuses, Anunnaki alados, figuras imponentes com feições humanas, barbas trançadas e olhos eternos, empunhavam o objeto sagrado com naturalidade, como se fosse parte de sua função, de sua missão, de sua essência. Nos registros de Kor Sabá, de Nínive, Uruk e Lagesh, vemos a repetição do gesto. A bolsa, segura pela alça, repousando lateralmente junto ao corpo, um gesto simples, mas carregado de significado. Próximos a eles, muitas vezes surgem outros símbolos. A árvore da vida, a flor estelar, o portal celestial, as tabuletas Me'e. Esses elementos não estão dispersos por acaso. Eles formam uma linguagem codificada, uma sinfonia visual para quem souber decifrar. A bolsa, nesse contexto, aparece como um elo, o objeto que conecta os deuses aos mecanismos invisíveis que regem o mundo. Talvez um artefato de manipulação biológica, talvez um repositório de ordens cósmicas, ou talvez algo ainda maior, um transmissor de destino. Zecharia Sitchin, um dos primeiros a mergulhar no verdadeiro significado das narrativas sumérias, apontou que os Anunnaki não apenas governavam, eles modificavam o solo, modificavam o clima, modificavam a própria estrutura genética dos seres que aqui habitavam. E se as bolsas fossem instrumentos para isso, não simples ferramentas agrícolas, como defendem alguns, mas sim chaves de programação da realidade compactadas, protegidas, transportáveis. Quando observamos mais de perto, vemos que o gesto do Deus segurando a bolsa é sempre solene, quase ritualístico, como se o ato de portar aquele objeto representasse uma responsabilidade imensa, algo que poderia criar ou destruir mundos. E é curioso notar que, ao lado da bolsa, muitas vezes aparece o gesto da semente derramada, como se aquilo que a bolsa guardasse pudesse ser plantado, espalhado, distribuído na terra. Mas não sementes comuns, talvez códigos, talvez estruturas de DNA, talvez padrões vibracionais capazes de gerar novas formas de vida. E aqui surge uma pergunta perturbadora. Quando os deuses trouxeram suas bolsas, o que exatamente eles estavam semeando? Vida, domínio, libertação ou cativeiro? A Suméria
nos oferece pistas, mas não entrega respostas prontas. Ela desafia o buscador a olhar além da superfície, a escutar o que a pedra tenta dizer através dos séculos. Nos próximos capítulos, avançaremos para além da Suméria. Seguiremos os rastros do símbolo perdido para as Américas, a Anatólia, a Pérsia e o resto do mundo. Porque onde quer que a bolsa tenha chegado, levou consigo o eco dos deuses. E talvez, dentro desse eco, ainda possamos encontrar quem somos ou quem fomos programados para ser. Capítulo 3. Maia, Azteca, Hitita, a repetição global. Se fosse apenas na Suméria, o mistério já seria imenso. Mas o enigma cresce, se expande, se multiplica atravessando oceanos, desertos e cordilheiras. O símbolo da bolsa dos deuses não pertence a uma única terra. Ele ecoa em culturas separadas por milhares de quilômetros e milhares de anos. Na Mesoamérica, entre os maias e astecas, encontramos deuses que seguram objetos quase idênticos aos das representações sumérias. No templo de Quetzalcoatl, o deus serpente emplumada, associado à criação e à transmissão de conhecimento, é retratado com uma bolsa semelhante. Um objeto portátil, com alça, carregado em posição cerimonial. Entre os Olmecas, uma das civilizações mais antigas da América, surgem representações de figuras semi-humanas, metade homem, metade criatura cósmica, também portando bolsas. Quem ensinou isso a eles? Como a imagem atravessou o mar antes mesmo das grandes navegações? Ou será que a origem é mais antiga que qualquer história registrada? Mais a leste, no planalto da Anatólia, nas ruínas de Göbekli Tepe, o sítio arqueológico mais antigo já encontrado. Lá também vemos o símbolo. Em um dos pilares sagrados, 3 bolsas estão alinhadas no topo da escultura, acima de seres híbridos e animais totêmicos. 3 bolsas, 3 chaves, 3 códigos. Göbekli Tepe foi construído há quase 12.000 anos antes da Suméria, antes do Egito, antes da própria história conhecida. Quem gravou aquelas bolsas na pedra? E mais importante, o que queriam preservar? Entre os hititas, civilização que floresceu, onde hoje é a Turquia, a bolsa também aparece, carregada por deuses da fertilidade, da guerra e da sabedoria. É como se, em todas as culturas que foram tocadas por alguma força, além da compreensão humana, o mesmo símbolo ressurgisse, silencioso, inalterado, persistente. Essa repetição global é a marca de algo que transcende a invenção local. É o sinal de que houve uma origem comum, um conhecimento compartilhado, ou talvez uma imposição. Seja qual for a resposta, ela derruba a ideia de que essas civilizações se desenvolveram isoladamente. Algo ou alguém estava lá, orientando, ensinando, plantando símbolos como sementes ao redor do planeta. E cada bolsa carregada pelos deuses não era apenas um objeto, era um lembrete, um portal visual para uma realidade esquecida. Talvez, se quisermos entender o que essas bolsas guardavam, precisemos enxergar o mundo como eles viam, não em partes, mas como um único organismo vivo, tecido por fios invisíveis de energia, memória e destino. No próximo capítulo, vamos mergulhar fundo em uma das hipóteses mais perturbadoras, o cofre do conhecimento, onde a bolsa não é apenas um objeto de poder, mas o receptáculo de tudo o que constrói e mantém a vida. Porque talvez a verdadeira bolsa dos deuses seja a própria criação. Capítulo 4. O cofre do conhecimento. Se há um lugar onde os deuses esconderiam algo precioso, não seria uma montanha, nem um templo. Seria em algo que pudessem levar consigo oculto à vista, protegido por silêncio e símbolo. As bolsas dos deuses podem não ser apenas contêineres de poder. Elas podem ser cofres de conhecimento puro. Na mitologia suméria,
encontramos as chamadas tabuletas sagradas, contendo as leis fundamentais da civilização. Mas essas não eram apenas regras sociais. Elas continham os códigos das artes, da matemática, da linguagem, do pensamento, do amor, da guerra, da ordem celestial e da biologia. E se essas tabuletas fossem armazenadas ali, guardadas em compartimentos sagrados, portadas apenas pelos que tinham autorização para alterar o próprio tecido da realidade, imagine isso. Cada bolsa seria como uma cápsula de comando, um cofre de leis cósmicas, um servidor portátil de DNA, vibração, programação e ordem. O que aconteceria se uma dessas bolsas fosse aberta por mãos erradas? Ou se o conteúdo escapasse? Seria como liberar sementes em solo infértil, ou como acender um código sagrado dentro de uma consciência despreparada. Em muitos relevos antigos, vemos a bolsa sendo carregada ao lado de árvores da vida, portais estelares ou humanos em posição de reverência, como se o conteúdo da bolsa fosse algo vivo, algo que só pode ser transmitido, nunca possuído. Talvez por isso ela seja portátil, talvez por isso seja pequena, talvez por isso seja sagrada. Pense em uma arca, mas não uma arca de madeira, uma arca vibracional, uma arca que contém o plano da existência, reduzido a uma frequência, a uma geometria, a uma fórmula. Dentro da bolsa pode ter estado o código genético original dos humanos, as fórmulas para moldar espécies, os registros do que veio antes do tempo, ou os mapas de mundos que ainda nem nasceram. E talvez, ainda mais inquietante, ela contém as instruções de como reiniciar tudo. Sim, porque os deuses antigos, segundo as próprias tábuas sumérias, não apenas criavam, eles destruíam e recomeçavam. Será que essas bolsas guardavam os protocolos de reinício, as senhas da realidade, o botão oculto do recomeço? E se, a cada civilização caída, uma bolsa foi aberta e um novo código, uma nova humanidade foi semeada? O que chamamos de mitos podem ser ciclos de acesso, e as bolsas, seus discos de instalação. É por isso que elas são repetidas, é por isso que elas não mudam, é por isso que, mesmo sem sabermos o que são, sentimos que são importantes, porque talvez nós fomos moldados a partir do que elas carregavam. No próximo capítulo, vamos explorar essa hipótese ainda mais a fundo. E se essas bolsas não guardavam apenas códigos de conhecimento, mas eram tecnologia ativa, dispositivos não apenas para guardar, mas para executar? A pergunta então muda: o que os deuses estavam fazendo com elas em ação? E mais, será que elas ainda estão operando? Capítulo 5. Tecnologia portátil dos deuses. Até aqui, vimos a bolsa como recipiente, como símbolo, como cofre. Mas, e se ela não fosse apenas receptáculo? E se fosse um instrumento em funcionamento? Um dispositivo portátil, vivo, em constante emissão e recepção de comandos? Imagine a tecnologia dos deuses, não baseada em fios, chips ou circuitos, mas em frequência, geometria, intenção. Imagine máquinas construídas não com ferro e parafusos, mas com som, plasma, cristal etérico, memória vibracional. A bolsa dos deuses seria, nesse cenário, o equivalente a um hub móvel de controle dimensional. Uma ferramenta com múltiplas funções e todas elas, além do nosso entendimento atual. Talvez fosse usada para mapear territórios energéticos antes da colonização planetária, ativar portais estelares sincronizados com a vibração das constelações, desencadear mudanças genéticas apenas com a aproximação da frequência correta, neutralizar ameaças invisíveis, como campos de distorção ou entidades interdimensionais,
ou ainda acessar bancos de dados universais como uma chave de leitura da própria malha da realidade. Em alguns relevos antigos, vemos os deuses segurando a bolsa em uma mão e na outra um objeto semelhante a uma pinha ou glândula pineal, como se a bolsa fosse a fonte e o gesto a transmissão, como se a bolsa contivesse a vibração e a outra mão a dissesse, a lançasse, a sintonizasse. Essa combinação é inquietante, porque sugere que a bolsa não age sozinha. Ela depende da consciência do portador. Ela obedece comandos mentais. É uma extensão da vontade divina. E aqui está uma pista. A verdadeira tecnologia dos deuses talvez não esteja fora. Talvez esteja dentro de quem carrega a bolsa. Talvez ela só funcione para os que possuem o código certo, o sangue certo, a frequência original. Isso explicaria por que só os deuses aparecem com ela. Não é uma tecnologia humana. É uma tecnologia não transferível, codificada pelo DNA, programada pela linhagem. Hoje, chamamos isso de tecnologia de acesso biométrico. Mas eles já usavam isso há milênios, talvez em outro nível, muito além da retina ou da digital. Eles usavam a alma como senha. Será que essas bolsas ainda existem? Será que estão escondidas em túneis subterrâneos, em câmaras lacradas, em cofres de governos secretos? Ou será que elas nunca foram físicas, no sentido pleno, mas projeções dimensionais, visíveis apenas por quem carrega o gene ativador? Nos textos antigos, muitos objetos dos deuses não podiam ser tocados por humanos. Eles queimavam, cegavam, enlouqueciam. Talvez as bolsas tenham essa natureza. Tecnologia em estado bruto, viva, alienígena emissor e receptor de ordens cósmicas. Se isso for verdade, a pergunta que fica é: quem está usando isso hoje? Quem herdou a última bolsa funcional? E que comandos estão sendo executados enquanto olhamos para o céu? No próximo capítulo, vamos abordar essa herança simbólica e perigosa. Será que a bolsa é um símbolo de autorização cósmica ou de dominação sobre a Terra? Porque se apenas alguns podiam portá-la, então muitos foram deixados de fora do código original. Capítulo 6. Símbolo de poder ou de dominação? A história é escrita pelos vencedores, mas os símbolos, esses permanecem nas entrelinhas dizendo a verdade que ninguém ousa proclamar. A bolsa dos deuses sempre aparece nas mãos dos que mandam, dos que decidem, dos que criam ou destroem. E quanto mais observamos, mais percebemos que ela não é um objeto qualquer. Ela é um selo, um emblema de autoridade cósmica. Talvez a bolsa fosse o equivalente a um passaporte interdimensional. Um item que só podia ser carregado por seres autorizados por linhagem, por missão, por acordo. Nas culturas antigas, os reis diziam ser escolhidos pelos deuses. Mas, e se alguns realmente foram? E se os verdadeiros escolhidos não receberam apenas títulos, mas tecnologia para manter o domínio, com aparência de ritual? A bolsa, nesse cenário, não era apenas um cofre, era um crachá universal. Uma insígnia que dizia: este ser fala em nome dos que vieram do alto. Este tem permissão para plantar, moldar, alterar. E o que dizer de sua ausência entre os humanos comuns? Nunca vemos um agricultor com ela, nunca um sacerdote, nunca um aprendiz, apenas os senhores, apenas os alados, apenas os deuses. Por quê? Porque talvez a bolsa também fosse um código de separação, uma linha invisível entre os criadores e os criados, entre os mestres e os servos, assim como o cajado dos faraós, a coroa dos reis, o cetro dos imperadores. A bolsa pode ter sido o objeto que confirmava quem detinha o poder original, o poder de manipular
o próprio script da existência. Se fosse um símbolo de poder apenas, já seria grave. Mas e se for mais do que isso? E se a bolsa representar a dominação da frequência humana, a imposição de um código, a limitação da expansão? Talvez ela carregasse os padrões vibracionais que nos mantêm no labirinto, os filtros da percepção, os bloqueios genéticos, os algoritmos do medo. E se a bolsa guardava aquilo que nos impede de despertar? E se ela selava as travas mentais que nos mantêm em ciclos? A pergunta então se inverte, não o que os deuses carregavam, mas o que estavam escondendo de nós. E se essa tecnologia fosse, ao mesmo tempo, um dom e uma prisão? Em muitas culturas, o conhecimento era entregue aos iniciados aos poucos, como se o saber completo fosse perigoso demais. Talvez a bolsa fosse esse divisor, aquilo que os separava de nós e que dizia, sem palavras: vocês não têm acesso. Mas o tempo passou. As estátuas ruíram, os códigos foram sussurrados em livros proibidos, e agora nós estamos olhando para a bolsa com olhos novos. No próximo capítulo, seguiremos essa pista simbólica até sua conexão mais profunda, a relação direta entre a bolsa e a árvore da vida. Dois elementos que aparecem lado a lado, como se um contivesse a semente do outro, porque talvez o que está dentro da bolsa seja o próprio segredo da criação. Capítulo 7. A bolsa e a árvore da vida. Se há um símbolo tão antigo quanto a própria ideia de existir, é a árvore da vida. Presente em todas as culturas, de todos os tempos, da Suméria ao Egito, da Escandinávia às Américas, do Oriente ao Ocidente. Sempre representada como uma ligação entre mundos, o subterrâneo, a terra, o céu, mas há algo mais sutil, algo que poucos percebem: a constante e estranha presença da bolsa dos deuses ao lado dessa árvore sagrada. Coincidência? Arte decorativa? Ou uma pista esquecida do que realmente estava sendo mostrado? Nos relevos sumérios, vemos o Deus segurando a bolsa em uma mão e na outra o gesto da pinha, símbolo ancestral da glândula pineal, da expansão da consciência. Entre eles, a árvore da vida. Essa composição visual fala uma linguagem silenciosa. A bolsa contém o código, a árvore manifesta o código e o portador é o transmissor. Em termos modernos, podemos entender assim: a bolsa é o repositório do programa. A árvore é o sistema que executa o programa. O Deus é o operador da instalação. É possível que a árvore da vida não seja apenas um símbolo de imortalidade ou fertilidade. Talvez ela represente a própria estrutura da realidade biológica, o DNA cósmico, a trama invisível que conecta todos os seres, todos os mundos, assim como uma árvore real, com suas raízes ocultas, tronco visível e galhos que tocam o céu. Nosso ser físico, energético, espiritual também cresce em camadas interligadas. E a bolsa? A bolsa pode ter sido o dispositivo que continha as instruções genéticas para moldar essas árvores e, por extensão, todas as formas de vida. Cada espécie, cada civilização, cada alma, codificada, ajustada, sintonizada. Por isso a árvore da vida é tão sagrada. Ela não é apenas símbolo de nascimento, é o diagrama da existência, o esquema da construção de mundos. E por isso, a bolsa dos deuses é tão escondida, tão silenciosa, porque ela guarda o poder de alterar essa árvore, de reescrever os galhos, de cortar as raízes, de implantar novos frutos. Os deuses que seguravam a bolsa sabiam disso. Eles não carregavam ferramentas de agricultura comum. Eles carregavam arquiteturas de alma. Com uma bolsa, poderia-se semear novas linhagens, extinguir linhagens antigas, inserir instruções para evolução ou limitação, corrigir, alterar
ou subverter a própria memória genética dos povos. E talvez o mais assustador, plantaram árvores de vida defeituosas de propósito, árvores com bloqueios, com limitações, com obediência embutida. Seríamos nós, hoje, frutos de uma árvore programada para crescer até certo ponto e não além? Seria essa a raiz do esquecimento humano? O motivo pelo qual olhamos para o céu em busca de respostas sem lembrar que elas já foram gravadas dentro de nós? Se a bolsa dos deuses guardava as sementes da árvore da vida, então cada humano carrega dentro de si um eco desses códigos, um resquício do plano original corrompido ou não. E talvez, ao reconhecermos isso, ao enxergarmos o que foi plantado e o que foi roubado, estejamos, de algum modo, começando a reflorir a árvore perdida. No próximo capítulo, seguiremos uma trilha ainda mais inquietante. Se as bolsas guardavam esse poder, quem eram os guardiões? E mais, quem tenta recuperar essas bolsas até hoje? Porque o segredo não morreu. Ele apenas mudou de mãos. Capítulo 8. Os guardiões do objeto perdido. Toda tecnologia avançada demais é indistinguível da magia, e todo conhecimento antigo demais é tratado como mito. Mas alguns mitos sobrevivem ao tempo com uma força estranha, como se estivessem sendo protegidos, guardados, ocultados. A Bolsa dos Deuses é um deles. Ela desaparece da narrativa oficial. É ignorada por livros escolares, omitida por museus, desconsiderada por especialistas. Mas continua lá, gravada nas pedras, entalhada nas paredes do mundo, esperando ser decifrada. E se ela continua viva na memória ancestral, é porque alguém a manteve viva. Nos textos ocultos da história, há menções recorrentes a ordens iniciáticas que preservavam segredos trazidos dos céus: templários, alquimistas, Rosa-Cruzes, mestres essênios, filhos da serpente. Todos eles em algum momento falam de um objeto sagrado que continha o código da criação, um recipiente, uma caixa, uma arca, um livro lacrado, uma chave viva. Alguns o chamavam de Arca da Aliança, outros de Esfera do Éter, outros ainda de Vaso da Primeira Luz. Mas em todas as descrições, a forma, o conteúdo e o propósito coincidem com aquilo que vimos nas mãos dos deuses. A bolsa, a pergunta que surge é inevitável: para onde elas foram? Se os deuses partiram, se os portadores se foram, se os templos ruíram, onde estão as bolsas agora? Há rumores de túneis sob o Vaticano, de câmaras secretas sob as pirâmides, de cidades subterrâneas na Turquia, onde os antigos sacerdotes esconderam objetos que não podiam cair nas mãos dos homens comuns. As lendas falam de ordens secretas encarregadas de proteger esses itens por séculos, guardando não apenas o objeto, mas o conhecimento de como usá-lo, porque dizem, a bolsa não funciona sozinha, ela precisa do comando certo, da vibração certa, do portador certo. E talvez esse seja o segredo mais bem guardado, a linhagem dos que podiam acessá-la. Será que os reis antigos sabiam disso? Será que as famílias reais foram fundadas em torno desse acesso? Será que há entre nós, ainda hoje, descendentes dos portadores originais? E mais perturbador ainda, estariam tentando reativar a bolsa, reconectar-se ao poder dos deuses, restaurar o domínio original sobre a terra? Ou, e aqui o sopro se torna silêncio, será que jamais deixaram de usar a bolsa? Será que ela nunca foi perdida? Apenas ocultada à vista, disfarçada de religião, ciência, autoridade? Em um mundo onde poucos mandam e muitos obedecem, a bolsa pode ser mais do que um símbolo. Pode ser o artefato-chave do desequilíbrio que herdamos. No próximo capítulo, vamos olhar para o presente. A era dos chips, dos bancos genéticos,
dos pendrives quânticos. Talvez a bolsa dos deuses tenha apenas mudado de forma, talvez agora esteja no nosso bolso. Capítulo 9. O espelho moderno, maletas, chips e DNA. A bolsa dos deuses sumiu das mãos das divindades. Mas será que realmente desapareceu? Ou será que ela apenas mudou de formato? Hoje, carregamos objetos retangulares que armazenam dados, transmitem códigos, identificam, acessam, controlam dispositivos portáteis com funções que para um sumério pareceriam divinas. Pendrives, smartphones, cartões de acesso biométrico, chips RFID, maletas diplomáticas contendo segredos de Estado. As semelhanças são gritantes. Pequenos dispositivos que decidem quem entra, quem sai, quem vive, quem morre. Tecnologia portátil que carrega ordens, dados, identidades, chaves. Seriam essas tecnologias uma evolução espontânea da humanidade? Ou estaríamos replicando inconscientemente aquilo que já vimos antes? Na forma, na função, na reverência, tudo rima. Hoje, um cientista entra em um laboratório com um chip no crachá. Esse chip contém seus acessos, sua identidade, suas permissões. Isso é diferente do que os deuses faziam com suas bolsas. Talvez estejamos apenas reencenando um drama antigo. Talvez, sem saber, estejamos recriando o modelo Anunnaki de poder portátil. E o que dizer do DNA? Os bancos genéticos hoje armazenam informações biológicas de milhões de pessoas. Toda a estrutura do ser humano, comportamento, doenças, ancestralidade, possíveis decisões futuras pode ser lida, vendida, manipulada. É ou não é a nova bolsa uma maleta invisível onde estão gravados os scripts da humanidade e mais? Com a engenharia genética e a edição de genes, voltamos a fazer o que os antigos deuses faziam: reescrever o código da vida. Mas estamos preparados para isso? Ou estamos apenas reproduzindo o comportamento dos portadores originais? Porque talvez eles tenham feito exatamente isso, implantado um modelo e deixado o script rodando, esperando que um dia nós mesmos retomássemos o projeto, não por evolução, mas por programação. As bolsas sumérias, hoje, estão refletidas em tudo que usamos para carregar a autoridade. Documentos criptografados, armas portáteis, servidores em miniatura, dados bancários, DNA sintético. E todos esses objetos modernos têm o mesmo traço da bolsa original. São inacessíveis para quem não tem o código. São símbolos de domínio. São veículos de realidade. Talvez estejamos tão imersos na nova versão da bolsa que já não a reconhecemos mais como artefato sagrado. Mas os antigos sabiam. Eles a desenhavam com reverência. Eles a colocavam nas mãos dos criadores e nós a colocamos no bolso. A chamamos de tecnologia e deixamos que ela nos conduza sem perceber que talvez a bolsa esteja conduzindo o destino da humanidade. No próximo e último capítulo, vamos encarar a pergunta final: se as bolsas eram portais de comando, repositórios de realidade e marcas de poder, elas estão voltando? Ou sempre estiveram aqui, esperando o portador? Capítulo 10. O retorno do portador. O tempo é um ciclo. Tudo o que foi tende a retornar, mas nem sempre da mesma forma. Às vezes, retorna como eco, outras vezes, como profecia, e em raros momentos, como reencontro. A imagem da bolsa dos deuses, gravada por milênios em pedra, resistiu a guerras, inundações, manipulações e apagamentos históricos. Ela permaneceu, inerte, mas viva, silenciosa, mas palpitante, como se esperasse algo ou alguém. Talvez nunca tenha sido sobre o objeto em si, mas sobre quem o carrega. A pergunta final não é: o que há dentro da bolsa?
A verdadeira pergunta é: para quem ela foi feita? Os antigos sabiam. Certas ferramentas só respondem àquele que vibra na frequência correta. É por isso que apenas os deuses podiam portá-la. É por isso que ela desapareceu, não foi perdida, foi selada, esperando. Não pelo fim dos tempos, mas pelo momento exato em que o código voltasse a pulsar dentro de um ser desperto. E talvez esse momento esteja próximo. Há um despertar acontecendo no mundo, silencioso, espiritual, genético, como se almas antigas estivessem retornando aos seus corpos originais, como se linhagens esquecidas estivessem se reativando, como se o portador estivesse voltando. Talvez não seja um só, talvez sejam muitos, espalhados, silenciosos, mas com o mesmo chamado pulsando nas entranhas. É hora de lembrar. É hora de retomar o que foi interrompido. É hora de abrir a bolsa. E o que há dentro dela? Memória, códigos, destinos, padrões antigos e possibilidades novas. O que os deuses nos deram ou o que esconderam de nós. Mas abrir a bolsa exige mais do que curiosidade. Exige coragem, porque quem acessa o código também acessa a responsabilidade. Responsabilidade de escolher, de recriar, de reprogramar a realidade. Talvez o portador já esteja aqui. Talvez seja você. Talvez seja alguém próximo. Ou talvez sejamos todos frutos de um código que está prestes a despertar. E quando a bolsa for finalmente aberta, não será só um objeto se revelando, será a própria Terra lembrando quem ela é. Porque o verdadeiro conteúdo da bolsa dos deuses nunca esteve fora. Ele está escrito em nós. E se você chegou até aqui, é porque sente que há algo errado com o que nos ensinaram. A roda gira, mas a alma pede para voar. E este episódio foi um convite para romper com as correntes vibracionais que silenciosamente moldam quem somos. Porque a verdade não gira, ela liberta. Eu não estou aqui pedindo favores. Estou aqui para revelar o que está sendo escondido de todos nós. O caminho não é fácil, mas é o único que leva à verdade que precisamos. E para seguir nele, é preciso força, constância e a ajuda de quem entende o que estamos fazendo. Se estas palavras ressoam em você, que você já faz parte desta missão. Não somos poucos, unidos. Somos um muro, uma barreira vibracional, uma fortaleza desperta. Eu não peço por caridade, eu peço compromisso com a verdade. Se você pode apoiar, faça parte dessa jornada, porque juntos podemos trazer à tona o que o sistema tenta esconder. A ajuda que você oferece não é apenas financeira, ela é parte de um movimento maior que já começou e que não pode mais ser parado. Se deseja ir além, torna-te um patrocinador desperto. Contribuições podem ser feitas via Super Thanks aqui no YouTube, PayPal, francisvalade@hotmail ou pela nossa loja oficial com estampas exclusivas da série Anunnaki. Porque neste mundo programado para nos manter dormindo e despertar, é o mais sublime ato de resistência. Holograma histórico, decodificando o passado,